Fala galerinha que assiste o meu canal, tudo bem? Está aqui no canal Mônica Dorsa e hoje nós vamos falar sobre números primos e números compostos. A gente já sabe como é que faz para determinar os divisores de um número, mas você sabia que existem números que só possuem dois divisores distintos, o número 1 e o próprio número? Esses números que só possuem dois divisores distintos naturais são chamados números primos. Mas por que número primo? A maioria das palavras que nós vemos em matemática tem origem no latim e no grego. Primo, em latim, quer dizer primeiro. Por isso que quando você vê um termo numa cantina italiana, por exemplo, que você vê "Oh, vamos mangiare o primo piatto". Ah, então quer dizer que você vai comer o primeiro prato. E número não tem nada a ver com comida, mas esse primo quer dizer que ele é primeiro. Quer dizer que esse número, a partir dele, você conseguiu dar origem aos outros. Mas será que é fácil identificar um número primo? Olha, nós vamos fazer a identificação, vamos descobrir os números primos da mesma maneira que um matemático muito antigo que criou por volta de 220 anos antes de Cristo um método, um dispositivo para localizar números primos. Isso ficou conhecido como o crivo de Eratóstenes. Ele fazia assim: vamos circular o primeiro número primo existente. Opa, 1 não é primo, hein? Já já te conto por quê. 2 é o primeiro número primo. Por que ele é primo? Porque ele é o primeiro número par. O número 2, ele dá origem a todos os outros números pares. Isso faz com que somente 2 seja um número primo par. Todos os outros números pares estão saindo da nossa tela, porque eles não são primos, eles vieram de 2. O segundo número primo que existe é o número 3. Então, se 3 é primo, significa que todos os números que estão na tabuada do 3 não são primos. Por que não? Porque eles têm origem como múltiplos de 3. Eliminando, então, aí de nossa tabela, contando de 3 em 3, todos os múltiplos de 3. Próximo número primo, 5. Conforme você já sabe, todos os múltiplos de 5 terminam com 0 ou com 5. 0 é final par, já estão eliminados. Então, falta tirar de nossa tabela todos os números que acabam com 5. Então, ó, já tá percebendo que a gente já está eliminando vários números. Todos esses números que foram eliminados não são números primos. Próximo primo depois de 5, número 7. Contando de 7 em 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42. Eita, parece que eu estou dizendo a telecena. Olha lá, sumindo, 49, 56, 63, 70. Olha o 77 indo embora. 79, 84, 84 mais 7. Olha lá, 91 sumiu. 98, todos são múltiplos de 7. Próximo número primo depois de 7, 11. Mas espera aí. Tabuada do 11 é 11, 22, 33, 44. Ó, já não tem mais nenhum na tela. Isso significa que quando a gente chega nessa fase, dos números que vão de 1 a 100, os números primos são todos os números que você consegue ver que estão circulados aí na sua tela. Você percebeu que a maioria deles, com exceção do número 2, são números ímpares e são terminados em grande parte em 1, 3, 7 e 9. Isso é uma boa pista para avaliar se o número é primo ou não. Mas se um número não é primo, ele é chamado do quê? Por que eu não circulei o número 1? Veja agora. O número 1 não pode ser considerado um número primo, porque para ser primo é necessário que o número tenha dois divisores distintos. E o número 1 não tem isso, ele só tem um divisor, que é ele mesmo. 0 também não pode ser considerado primo, porque para ser primo tem que ter dois divisores distintos. E o 0 pode ser dividido por qualquer número. Pensa aí, tem 0 em todas as tabuadas, não tem? Então, todos os números naturais são divisores de 0, exceto o próprio 0. Se tem infinitos divisores, não é primo. Os números que não são primos são chamados de números compostos. Para identificá-los, basta que, ao analisar os divisores de um número, que esse número possua mais do que dois divisores distintos. Temos como exemplo na tela os números 9 e 21, que, embora sejam ímpares, não são primos por serem ímpares. Eles são compostos porque possuem
mais do que dois divisores distintos. Tem um dispositivo prático para reconhecer número primo? Olha que tem. Veja na sua tela. Dividindo um número sucessivamente pelos números primos, até que o resto seja divisível por seja zero, porque o número é divisível por um primo, ou que quando você vá fazendo divisões, o resultado que você obtenha, o quociente, ele tem que ser menor ou igual ao divisor. Se a divisão for exata, esse número não é primo. Se a divisão não for exata, o número dado é primo. Vamos ver um exemplo? Vamos pensar em 163. Vou colocar aqui alguns números primos. E a gente vai pensar se 163 divide ou não por esses números. Pensa aí. 163 divide por 2? Não divide. 163 é ímpar. Divide por 3? Usa a regra da divisibilidade. Você já aprendeu. Somos algarismos. 1 mais 6, 7, mais 3, 10. 10 divide por 3? Não. Divide por 5? Também não, porque não termina nem com 0 e nem com 5. Ah, então eu vou ver se divide por 7. Para ver isso, pode dividir. Olha lá, 163, opa, não divide por 7. Sobra resto 2. E veja, o quociente, que é o resultado, é maior do que o divisor. Então, eu ainda não posso parar e afirmar que é primo. Vou tentar dividir por 11. 163 dividido por 11 deu 14 e sobrou 9. Ah, já posso parar, professora, sobrou o resto. Não. Veja a regra. Para parar, o resultado da divisão, que é o quociente, tem que ser menor ou igual ao divisor. E 14 é maior que 11. Vou dividir mais um pouquinho. 163 divide por 13. Olha lá, sobrou o resto. E o quociente é menor do que o divisor. Com isso em mente, podemos afirmar que 163, sim, é um número primo. Por que ele é número primo? Porque nenhuma das divisões deu exata. O resultado da divisão de 163 por 13 deu 12, que é menor do que 13. Então, dividindo sucessivamente um número pelos fatores primos e encontrando uma divisão não exata cujo quociente é menor do que o divisor, daí você pode afirmar que o número é ou não primo. Gostou? Para que a gente usa números primos? Continue assistindo o nosso canal, porque a gente vai aprender uma coisa que faz-se com números primos e que é base de vários conteúdos. Ah, e não esquece, deixe seu joinha e se inscreva no nosso canal. Tchau, tchau!